O que esperar da educação em 2025? Nesse vídeo aqui, eu vou resumir para você os principais estudos sobre educação nesse ano de 2025. Então, não sai não, fica aqui nesse vídeo que eu vou falar um pouco sobre essas tendências, algumas que já estão se consolidando e outras que estão ainda em processo de consolidação. Meu nome é Ana Moraes, eu sou professora, pedagoga, mestre em desenvolvimento e formação de pessoas, trabalho há quase 30 anos na área da educação e aqui nesse canal eu compartilho um pouco sobre educação, trabalho, qualidade de vida e felicidade. Então hoje eu vou falar sobre educação, segura aí que eu vou começar aqui por chão de escola. Quem gosta de chão de escola, cola aí que eu vou falar um pouquinho sobre quais são as tendências. Bom, então se você é gestor, gestora de uma escola, se você trabalha numa escola, ou é professor, coordenador pedagógico, ou mesmo se você é responsável, pai, mãe ou responsável por uma criança ou jovem em idade escolar, presta atenção aqui que eu vou falar um pouco sobre quais são as principais tendências em chão de escola em 2025. Primeira tendência delas é o uso da inteligência artificial. Por incrível que pareça, a educação é um tema, uma das áreas mais afetadas pelas tecnologias desde o surgimento da tecnologia e da internet ali nos idos da década de 90. Né? Então, sempre que surge uma coisa nova, a primeira área que é muito demandada e muito comentada é a área de educação. Então, a gente começa o ano de 2025 depurando alguns usos da inteligência artificial. Os principais estudos sinalizam uma incorporação crescente da inteligência artificial, não em sala de aula especificamente, mas em áreas afins, como a produção de material didático, a produção e a criação dos planos de aula e planos de ensino, perspectivas de currículo e aplicativos, né, desenvolvidos e utilizados em sala de aula com o uso de inteligência artificial. Então, a primeira tendência é o uso da inteligência artificial nas escolas, como uma tendência em análise ainda e se consolidando, né? A gente já tinha isso aí, né? O uso de inteligência artificial no ano passado. Alguns aplicativos foram criados e desenvolvidos, mas eles ainda estão em fase muito incipiente, ou seja, ainda não oferece a segurança que as escolas precisam para usar a IA nas escolas. Então, é uma tendência em consolidação. A segunda tendência que foi detectada num relatório da UPET, né, é relativo à incorporação das temáticas de educação ambiental nas escolas. Quando a gente fala de educação ambiental, pode estar parecendo somente aula, né? Mas é muito maior do que isso, né? Essa educação ambiental tem a ver com o uso consciente dos recursos na escola, tanto pelos alunos quanto professores e todo o corpo docente e técnico. Mas também a questão ambiental tem a ver com a conscientização, com o desenvolvimento de soluções com aplicação local, dentro da metodologia de projetos, por exemplo, né? Mas também, por exemplo, com a questão da alimentação e do tratamento de resíduos e excesso de lixo dentro das escolas, inclusive o lixo eletrônico é uma questão. Então, a questão ambiental, aqui, ela se consolida como uma linha de trabalho para as escolas em 2025, não somente como aula, mas também como um pilar de gestão pedagógica dentro das escolas. Então, segunda tendência para as escolas, educação ambiental. A terceira tendência, polêmica, mas muito importante de ter se consolidado no Brasil, é a restrição do uso de celulares. Vocês sabem aí que vários países já vinham proibindo o uso do telefone celular em sala de aula dentro da escola, né? No Brasil, essa iniciativa já existia em estados como Roraima, Distrito Federal, Maranhão, Tocantins e aqui em São Paulo já era proibido utilizar, né? E agora está previsto para hoje, às 15 horas, inclusive pode estar acontecendo nesse momento, a sanção ali do presidente Lula para a lei federal, que proíbe o uso de telefones celulares nas escolas, que não seja para uso pedagógico. Então, claro que o celular e a tecnologia sempre serão um elemento importante, mas ele vinha atrapalhando várias questões dentro de sala de aula. O celular atrapalha a aprendizagem, a concentração, a atenção, o desenvolvimento de relações equilibradas e saudáveis entre os alunos e o uso do tempo pedagógico no contexto do cotidiano escolar. Então, essa aqui é uma tendência que se consolida, inclusive talvez hoje mesmo a gente tenha essa notícia, né, da consolidação dessa lei federal que proíbe o uso e estabelece restrições ao uso dos celulares em sala de aula.
Essa foi a terceira tendência. A quarta é uma tendência que já vem sendo trabalhada, né, inclusive já há muito tempo, né, mas ela demorou a emplacar, infelizmente, no Brasil, que é a questão da educação antirracista. As leis 10.639 de 2003 e a lei 11.654 de 2008 patinaram, demoraram muito para ser implementadas como política educacional, mas elas são leis e precisam ser atendidas. Então, se a sua escola, a escola do seu filho, não tem políticas, né, pedagógicas, não obedece essa lei federal, né, que considera obrigatório, que determina como obrigatório ali o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, cheque com a sua escola, porque isso é lei e precisa ser implementado, não tem discussão. Então, aqui está a quarta tendência, que precisa ainda se consolidar. Muitas escolas ainda não sabem o que fazer, ainda não estão implementando, e a sua escola precisa atender a esse dispositivo legal, né? Então, a educação antirracista, ela continua aí no horizonte de ação pedagógica de todas as escolas, e é muito importante que as escolas atentem para o cumprimento da legislação. Então, essa foi a quarta tendência. A quinta tendência, muito importante, também em fase de consolidação, é a questão da inclusão. A questão da inclusão também é uma lei, nós estamos falando de um direito, né, do estudante e da família e de todos, porque a inclusão é uma perspectiva de direito de todos, né, e que precisa também ainda ser implementada. Muitas escolas têm tido dificuldade, né, com a inclusão, precisa às vezes de uma consultoria, de uma assessoria para apoiar a escola no desenvolvimento de um plano de inclusão efetivo dentro de sala de aula, que não seja só adaptação de prova, porque a inclusão não é adaptação de prova, né? Então, a inclusão, ela permanece aí também como um tema no horizonte escolar que precisa de atenção e de cuidados ao longo do exercício de 2025, com a consolidação e ampliação dos recursos legais, dos dispositivos legais, da legislação favorável à inclusão e que, por isso, merece uma atenção no caso do chão de escola. E a última tendência para 2025 é uma tendência preocupante, que já foi sinalizada em vários estudos, é a falta de professores. Se você é diretor de escola, gestor de escola, se você é pai ou mãe, acompanhe, né, como é que está a disponibilidade de profissionais docentes das áreas específicas na escola do seu filho. Quando a gente fala de falta do professor, obviamente não é falta do pedagogo, né? Mas a gente está falando da falta de professores de física, química e matemática, principalmente, né? Especialmente quando chega ali no último segmento da educação básica, que é o ensino médio. Então, tem havido uma demanda muito grande por esses profissionais e a falta de professores preocupa agora até o nível ali da educação básica no Fundo 2, Fundo 1, inclusive, às vezes, né, por conta da questão da qualidade. Então, a falta de professores é uma tendência ruim que aparece aqui nesse horizonte de análise de cenário para a educação. Então, falando de chão de escola, resumo das tendências para 2025, né? O uso da inteligência artificial, a educação ambiental, a restrição do uso dos celulares, educação antirracista, inclusão e a falta de professores surgem aí nesse horizonte como temas preocupantes para que as escolas fiquem atentas e as famílias também. Agora vamos para o nível estratégico. O que é que está acontecendo na educação em 2025 que você precisa se preparar e acompanhar ao longo do ano o desdobramento, né, dessas ações aqui. Aqui ó, agora eu saio do chão de escola, eu estou falando do nível estratégico, tá, gente? Macroeducação, políticas, diretrizes, etc., que são importantes que as escolas fiquem de olho e acompanhem ao longo de 2025. Primeira tendência aí, né? Primeiro ponto, na verdade, de preocupação estratégica é a novidade, né? Que chegou e que a gente já se falava disso mais de 10 anos atrás, né? Que é a criação ou recriação da prova nacional docente no modelo Enem. Isso já existiu, tá, gente? Para quem é antigo na educação como eu, e mais, né, que eu até nem sou antiga assim, eu trabalho na educação há quase 30 anos, mas para quem já é antigo sabe que já existiram provas nacionais no modelo, né, de verificação de conhecimentos para habilitar o professor, principalmente na educação pública. Então, surgiu aí, foi anunciado no ano passado, o possível lançamento dessa prova nacional docente para recrutamento e seleção de professores na educação básica pública no modelo Enem. Então, essa é a principal diretriz, vamos dizer assim, no que tange ao enfrentamento da falta de professores que a gente acabou de falar agora ali em relação à escola, né?
Outro grande ponto estratégico para a educação em 2025 é a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância. Esse é um tema muito crítico, né, que vem sendo discutido ali desde a primeira Conferência Nacional da Educação, consta também de ações ali do PNE, que é o Plano Nacional da Educação, e vem sendo uma preocupação dos últimos governos, pelo menos as 3 últimas gestões, 4 últimas gestões, a questão do atendimento educacional na primeira infância no Brasil. É uma etapa crucial para a formação do sujeito, do indivíduo, né, para o letramento matemático, a aquisição da linguagem. Então, a primeira infância precisa de atenção e a gente fica aí no aguardo, né, do desfecho da Política Nacional Integrada para a Primeira Infância no Brasil. Esse é o segundo tema. O terceiro tema não é tão novo assim, mas todo mundo viu aí, acompanhou, né, esse imbróglio do ensino médio. Então, a gente vai agora para 2025 com um novo ensino médio, que a gente teve um novo ensino médio, ele sofreu ajustes, muita pressão social, foi reformulado, né, ali, né, cargas horárias e componentes curriculares foram recompostos, toda a questão dos itinerários formativos sofreu ajuste. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso e compartilho aqui com vocês depois. Mas o novo ensino médio é uma tendência também importante a ser observada, porque deverá ser implementado agora, já em 2025, a partir da legislação recente, né? Então, se você tem um filho no ensino médio, procure saber como é que a sua escola, a escola do seu filho, está acompanhando e tratando esse tema. Bom, quarto item, né, estratégico de atenção para a educação em 2025 é o PNE, né? A validade do Plano Nacional de Educação, na verdade, era até o ano passado, 2024. Ela foi estendida até 2025, né, com novas metas e um novo PNE aí para sair para os próximos 10 anos. Então, todo mundo está na expectativa, né, de que metas vão ser essas. Quem acompanha ali o observatório do PNE sabe que uma grande maioria das metas do PNE que tinha validade até o ano passado não foi alcançada, né? Isso é um fator preocupante também do ponto de vista estratégico, porque está dizendo que o país é incompetente para atender as demandas da educação brasileira, atuais e futuras, e a gente vai aí para 2025, né, com esse PNE estendido, esperando aí as novas metas e o novo PNE que será válido pelos próximos 10 anos no nível estratégico da educação. E, finalmente, um tema que aparece também em todos os relatórios estratégicos de educação que eu venho lendo, que eu li para produzir esse vídeo para vocês, é a questão climática, né? Lembra que a gente falou ali em chão de escola sobre a questão da educação ambiental? As escolas passam a ser cada vez mais demandadas para contemplar o tema da crise climática, o tema ambiental. Inclusive, no Brasil, em 2024, nós passamos por grandes apuros climáticos, tanto com relação a incêndios, focos de incêndio no Brasil inteiro, perda de ativo natural em vários lugares, a crise climática no Rio Grande do Sul, a permanência da crise hídrica no Nordeste do Brasil, por exemplo. Então, essa é uma pauta que agora ela parece ter mais aderência com o setor educacional, em função da questão da conscientização e dos impactos que a crise climática apresentam para a sociedade com repercussão no ambiente escolar. Então, resumo aqui do nível estratégico, né? Principais preocupações para 2025. Prova Nacional Docente, Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, novo ensino médio, o PNE e a crise climática, a questão ambiental, como os principais temas aí, né, desse ano que se inicia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, mande para um diretor, coordenador pedagógico, professor, mande para uma família que você acha que vai ajudar para eles compreenderem o que é que está tocando a área de educação em 2025. E se você quiser deixar uma curtida, apoiar o canal ou comentar, fazer perguntas, eu sempre respondo a todas elas. Será um prazer. E muito obrigada por você ficar até aqui. Até a próxima.